Agora preste atenção, não basta falar desse poder, é preciso ter esse poder. Eu já comentei com vocês, noutra ocasião, da experiência do pastor Erle Stigin, que pregou na Missão Passos Abanto anos, armando uma tenda com resultados muito pequenos. Um dia ele está pregando, uma mulher se aproxima dele e pergunta assim: o senhor está pregando aí que o seu Deus tem todo o poder? E ele disse: é isso mesmo que eu estou pregando. E ela disse: não, eu preciso do seu Deus. Eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, com um bicho. Vamos lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erlo disse que sentiu um calafrio na espinha e disse: meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? E se não funcionar? Quando ele chega na casa, o quadro era muito pior. A moça estava igual um bicho, amarrada com cordas de aço, num tronco roliço, igual uma fera selvagem. Ele não conseguiu expulsar os demônios daquela moça. Chamou os outros missionários, não conseguiram. Semana seguida de luta, não conseguiram. Ele tomou uma decisão: vou embora. Não tenho autoridade, perdi a credibilidade. Acabou meu ministério aqui, vou arrumar as malas e ir embora para o meu país. Quando Deus diz para ele: você precisa buscar poder, em vez de sair. Fique e busque poder. Foi no momento em que eles se reuniram, semana após semana, dia após dia, 3 vezes por dia, para buscar a Deus, para acertar a vida com Deus, para buscar poder espiritual. Depois de meses de lágrimas e de choro, numa determinada manhã o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Ali começa um grande avivamento. Aquela moça foi liberta, os feiticeiros foram se convertendo aos borbotões, um templo construído numa fazenda para mais de 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, os sinais e maravilhas de Deus acontecendo, de coisas lindas e maravilhosas, os cegos vendo, os paralíticos andando, os mortos ressuscitando, conversões em massa, porque eles entenderam uma coisa: não basta falar de poder, é preciso experimentar esse poder. Eu estava pregando num culto de formatura do seminário de Recife, há alguns anos. E quando eu terminei de pregar naquele culto de formatura, uma programação belíssima, um dos formandos, que hoje é nosso missionário na Índia, veio a mim e me contou uma experiência muito marcante. Ele disse assim: pastor Hernandes, esse ano eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. O que foi? Ele me contou. Eu fui, como seminarista, convidado para pregar uma série de conferências no aniversário de uma das grandes igrejas nossas no Brasil, numa capital das mais bonitas do Brasil. E não é comum uma igreja grande convidar para uma conferência um seminarista. E de regra se convida um pastor experiente, conhecido. Então ele se sentiu muito honrado com aquele convite. Ficou muito feliz de receber aquele convite. E ele então botou seus melhores sermõezinhos na mala, seu melhor terno na mala e partiu para lá. Para desfrutar de um tempo mais de comunhão, o pastor não mandou para um hotel, mas hospedou na sua própria casa. E estava começando o trabalho, sexta-feira à noite, eu todo feliz. Só que ele não contava com o imprevisto. Antes de ir para a igreja, aparece na casa do pastor uma mulher muito apavorada. Diz: pastor, tem uma mulher endemoniada lá perto da minha casa, está um transtorno lá. Está uma pequena multidão ao redor da casa, ninguém tem coragem de enfrentar o problema, está um negócio horroroso. Então nós vim aqui para o senhor ir lá para resolver o problema. Aí o pastor disse assim: olha, irmã, que coisa interessante. Acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para esse trabalho. Olha a encrenca do seminarista. E ele começou a tremer as pernas. Falei: meu Deus, eu caí numa enrascada. E ele não chegou a dizer, mas vontade dele dizer: eu só vim avisar para vocês que eu estou indo embora. Mas o pastor pegou no braço dele: você vai comigo. E na medida que eles caminhavam para aquela casa, os joelhos tremiam mais, e quando se aproximam, tinha uma pequena multidão, todo mundo apavorado, e o pastor disse para eles: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. E ele, com muito medo, entrou.
Quando entra, ele se depara com um quadro horroroso. A mulher estava assim, desfigurada. Desfigurada. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de lidar com situações semelhantes, mas não é uma coisa bonita de se ver. E quando o seminarista entrou e viu aquele quadro, tentou esboçar a primeira frase e não teve condições de fazê-lo, porque a mulher lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. E ele é um homem de quase 2 metros de altura. E no chão ele ficou. E a mulher endemoniada ao redor dele, bufando como um bicho. E ele no chão humilhado. Ele diz: pastor Hernandes, a minha vida passou como um filme na minha cabeça. E eu comecei a perceber uma coisa. Eu era um seminarista, prestes de me formar. Conhecia até bem a minha Bíblia. Conhecia até bem teologia. Mas eu entendi uma coisa, pastor. O meu conhecimento não estava banhado pelo óleo da unção de Deus. Meu coração estava seco. Minha mente estava árida. E depois de 1 hora, humilhado no chão, ele disse para mim, eu comecei a orar, baixinho, silenciosamente, como Sansão agarrado naquelas colunas. Senhor Deus, restaura a minha sorte, restaura a minha autoridade. Eu sou teu servo, Senhor. Não me deixe humilhado, não me deixe envergonhado. E diz que na medida que foi orando desta maneira, a mulher caiu. Quando ela caiu, ela se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele, no nome de Jesus, deu ordem àqueles demônios para saírem daquela mulher. E eles saíram, e ela ficou livre. E ele, com lágrimas nos olhos, me disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: pastor Hernandes, eu entendi ali naquele momento uma coisa. Não basta ser crente. Não basta ser membro da igreja. Não basta ser um oficial da igreja, um diácono, um presbítero, um seminarista, um pastor, um missionário, um teólogo. É preciso ser revestido com o poder de Deus. Você e eu precisamos desse poder. Nós estamos em guerra. E nós não temos forças para enfrentar essa guerra sozinhos. Nós precisamos ser revestidos com esse poder. Nós precisamos de toda a armadura de Deus.